Eu costumo sempre dizer que dá para ver Deus em todas as coisas, todos os dias. E esses dias eu estava ouvindo uma música dos meus tempos de juventude e consegui ver muito do que nós somos nessa música. A música é essa aqui, ó, escuta. Muitas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Dá para ouvir, dá para ver Deus até numa música de Raul Seixas. Se você prestar atenção nos detalhes, você vai ver que talvez ele esteja criticando muito do que nós somos como cristãos muitas vezes. E é bacana a gente ouvir quem está do outro lado para saber que tipo de espelho nós temos sido. Vamos começar? Vou te explicar um pouquinho do que a música está dizendo. Ela começa dizendo assim: muitas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Isso aqui é a cara daquele crente, sabe, que acabou de se converter e agora vive dizendo para todo mundo que não tem mais amigo. Tá sozinho no mundo, todo mundo se afastou, mas sabe, eu acho que foi Deus que me afastou das pessoas. Só que a verdade é que nós mesmos é que nos afastamos das pessoas, porque a gente acha que o mundo ficou diferente porque nós nos convertemos, mas o mundo é o mesmo. E ele continua explicando. Ele diz assim: Pedro, você vai para o seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. É aquele crente, sabe, que não vê alegria no dia a dia, fica esperando um milagre, fica esperando a vida ter sabor de mel, quando na verdade a vida acontece no dia a dia. E ele continua dizendo assim: quando você quer chorar, vai para o banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim. Sabe, a gente, quando quer chorar, tem que se esconder do mundo, porque crente não fica triste, crente não tem aflição, crente não tem tristeza, as coisas nunca dão errado para quem está com Deus. Só que Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflições. E aí nós somos exatamente o Pedro, aquele que se esconde, aquele que não admite que a vida é difícil. E sabe como o mundo lá fora está vendo a gente? Hipócritas, que sempre acham que a vida é uma coisa linda, quando eles, o mundo lá fora, tem tantos problemas quanto nós. E nós precisamos ser uma resposta. Nós precisamos ser aqueles que passam pelas dificuldades com um sorriso no rosto. Não aqueles que encaram as alegrias com um sorriso no rosto. E aqui, quem sabe, Pedro não é o amigo do Raul que acabou de se converter e, infelizmente, não é um bom exemplo para quem não conhece o nosso Jesus. Mais para frente, ele vai dizer assim: toda vez que as coisas vão bem para mim ou que as coisas vão muito mal, Pedro, eu penso em você, meu pobre amigo que só usa sempre o mesmo terno. É aquele crente, sabe? Tem roupa de ir para a igreja, tem roupa de sair no mundo. Na igreja tem uma aparência de santidade, mas lá fora veste qualquer roupa que quiser. Então será que você dentro da igreja não está usando sempre o mesmo terno? Só que é um terno que para quem está lá fora no mundo não faz o menor sentido em ser usado? Que a gente tome cuidado para não vestir as nossas roupas de aparência, a nossa roupa de ver Deus o tempo todo. Nós precisamos ser consistentes com aquilo que nós somos. Mesma roupa dentro da igreja, mesma roupa fora da igreja. E aí ele vai dizer: lembro, Pedro, aqueles velhos dias, quando nós dois pensávamos sobre o mundo. Hoje eu te chamo de careta e você me chama de vagabundo. Depois que a gente se converte, né, parece que fica difícil até trocar ideia com quem é do mundo. A gente acha que eles não têm mais nada para nos dizer e que tudo que nós dizemos é uma verdade absoluta. Aqui, talvez o Raul esteja se lamentando com um amigo que outrora se sentava para conversar com ele e discutir as filosofias e as coisas dessa vida. Só que agora o Pedro
só sabe acusar, só sabe dizer que quem não professa a mesma fé que ele é só um vagabundo. E então, qual é o papel do mundo e o que sobra para eles? Dizer que nós somos apenas caretas. Caretas que se escondem atrás de uma máscara, caretas que vestem uma roupa de santidade, a mesma todos os domingos, caretas que não discutem mais as coisas desse mundo e caretas que escondem as emoções e aflições por trás de um falso evangelho de superação constante, um falso evangelho de que todas as coisas são boas para quem é cristão. Parece até para os que estão lá de fora que a gente se escondeu atrás de um arco-íris. Só que é um arco-íris que para eles não faz sentido. Um arco-íris que na verdade é irreal e que não resolve os problemas deles. Depois ele vai dizer, todos os caminhos, Pedro, são iguais. O que leva à glória e o que leva à perdição. Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração. Eles podem encontrar lá fora muitos caminhos para levar até Deus. Então, eles podem talvez entrar pela porta da nossa igreja ou pela porta da igreja vizinha ou por outro caminho. Só que aqui fica uma lição muito importante para nós. Ele, com muita sabedoria, vai dizer o que nós não temos entendido como cristãos, que somente o caminho verdadeiro tem coração. Somente o caminho verdadeiro sente as coisas e somente o caminho verdadeiro expressa amor, expressa bondade, olha com amor para o próximo, olha com amor para o mundo lá fora, não se isola, não se separa, não se faz melhor do que os outros, não veste capa de santidade, não quer se esconder atrás de um paraíso irreal. Mas é um caminho cheio de amor. E amor, às vezes, é admitir as próprias fraquezas para dizer que é difícil sim, mas que com Cristo dá para encarar as circunstâncias, dá para a gente conseguir ir para frente, porque nós precisamos demonstrar para as pessoas algo que seja verdadeiro. E quando nós vestimos a mesma roupa, quando nós escondemos as nossas emoções e quando nós acusamos o resto do mundo de careta porque diverge das nossas teorias, nós estamos pregando uma coisa e vivendo outra coisa. E as pessoas não estão interessadas naquilo que nós temos para falar. Elas estão interessadas em que nós mostremos a realidade, em que nós mostremos algo que realmente possa ser vivido, algo que realmente eles possam provar e faça diferença na vida de cada um deles. E aí, no final, ele vai dizer que tudo começa, tudo acaba onde começou. Quer dizer, nós somos pó e nós vamos voltar para o pó. E talvez a parte mais interessante da música seja a ponte, quando ele diz, Pedro, aonde você vai, eu também vou. E tudo acaba aonde começou. Quer dizer, todos nós vamos para o mesmo caminho, todos nós fomos feitos pelo mesmo Deus. Nenhum de nós é maior ou melhor do que nenhum, do que ninguém. E tudo acaba onde começou. Nós vamos virar pó. E é assim que o mundo lá fora vê a gente. Todas as vezes em que nós vestimos uma aparência de santidade ou pregamos uma verdade que seja perfeita, o mundo lá fora vai dizer, ei, desce do pedestal um pouco, porque você é pó do mesmo jeito que eu sou. Porque depois que você morrer, vai ser enterrado do mesmo jeito que eu sou. Então, escuta essa música aí com carinho e pensa, será que eu não sou o Pedro? Será que eu não sou o crente, o cristão que tem sido um mau exemplo nas pequenas coisas? Vale a pena pensar. Mas tudo acaba onde começou.